Muito boa noite. Boa noite a todos. Estamos começando aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, Monique. Boa noite, Rodrigo. Para quem está entrando aqui pela primeira vez, se puder colocar aqui primeira vez e qual é o concurso que vocês estão querendo passar. Tinha gente agora na live lá no meu Instagram. Então, sejam boa noite, Fábio. Já vi que a doutora Fabíola já entrou ali. Quem me assistiu mais cedo, hoje eu tô aqui em dose dupla, né? Hoje, boa noite, Thaís Lindona. Hoje eu já tive aqui meio-dia e meio. Se buscar aí o feed da Folha Dirigida, eu tô em dobro. Então, hoje eu tive um prazer de fazer uma entrevista com o professor Aprígio. Então, para vocês que estão querendo entender um pouco mais do que é o concurso da Polícia Federal do Rio de Janeiro, sugiro a vocês que também assistam, diante de tantas lives que nós temos aqui, a live do professor Aprígio hoje, que ele deu um show falando da Polícia Rodoviária Federal. Então, quem é a primeira vez? Vini, Alê, Monique. O que eu tenho a dizer para vocês? Primeiro, sejam todos muito bem-vindos. Os que estão pela primeira vez, os que já estão aqui, os nossos futuros servidores que já nos acompanham, sejam todos muito bem-vindos. Aqueles que não me conhecem, meu nome é Lívia Cavalcante e eu aqui estou representando o Você Mais Servidor. Ó, então tá aqui o Você Mais Servidor. E aí você pode estar se perguntando, encheram muito aqui. O que é o Você Mais Servidor, afinal de contas? Uma equipe multidisciplinar que está preparada em apoiar vocês, principalmente nesse momento da preparação do concurso público. Então, todas as nossas lives, nós fazemos lives 4 vezes na semana, segundas, quartas, sextas e sábados, sempre ou com profissionais que já alcançaram o concurso público, que já passaram por essa etapa, ou profissionais da área de atuação. Porque nós sabemos muito bem que a pessoa pode estar sendo preparada da melhor forma possível, com o melhor curso, com o melhor material, e de repente dá um branco na hora da prova, esquece a matéria, não consegue se organizar, não sabe o que é um edital verticalizado, não tem ideia sequer do que é de verdade o teste psicotécnico, que nós estamos na semana do psicotécnico dos testes. Então, por isso que nós trazemos, acima de tudo, profissionais da área de atuação. Então, aqui, o Você Mais Servidor, nós já estamos com todos os vídeos no YouTube, temos vídeo no Instagram, temos o nosso canal no Telegram e, além do mais, temos o canal no Facebook. Então, o que é o Você Mais Servidor? Um servidor mais qualificado, mais preparado, com senso de propósito, com uma missão muito bem definida. Então, para vocês aí, eu já sou o servidor público. Ok, nós estamos aqui para te apoiar a ser um melhor servidor público. Nós queremos buscar, acima de tudo, o resgate. Resgate de saber que vestir uma camisa do servidor público representa não um peso, mas uma dádiva muito grande. Então, a Lívia Cavalcante aqui representa, mas temos uma equipe muito grande, o Zé e a Si, que em breve vão estar aqui também com vocês, em parceria com a Folha Dirigida. Ao longo de todas as semanas nós fazemos mentorias comigo. Eu sou mentora de carreira, tanto no Brasil como em África, e eu trabalho apenas com carreira. Vim do mundo corporativo, 20 anos do mundo corporativo executivo, e fiz a minha transição de carreira, então eu consigo apoiar vocês não no estímulo, no desenvolvimento para atingir um objetivo. E se passar no concurso é um objetivo, nós estamos aqui prontos para apoiar vocês, ok? As lives todas estão salvas, nós temos um grupo no Telegram, onde nós estamos começando a contribuição, nós acima de tudo acreditamos muito na colaboração. Se você deseja passar no concurso público, o ideal é uma comunidade, é um ambiente que oriente, um ambiente que direcione, um ambiente onde incentive, acima de tudo, um ao outro. Então, no nosso grupo do Telegram já tem aluno que está falando, né, trocando experiência, que não tem o senso de concorrente. O maior concorrente é você em desistir do seu sonho, você em parar com relação ao seu sonho, você de simplesmente não se preparar para o seu sonho. Agora, um amigo, um apoio, ele com certeza pode ser uma pessoa até que você nem conhece. Então, nós sempre incentivaremos grupo de apoio, grupo de incentivo,
Grupo, acima de tudo, para poder estar dialogando. De repente, a tua dificuldade não é a mesma que a minha e a minha não é a mesma que a sua, e nisso a gente pode apoiar. Alex, olha, no Você Mais Servidor, lá na bio, aquela partezinha que tem, entra no Você Mais Servidor, tá bom? Aí embaixo, eu vou até colocar de novo nos stories, embaixo tem lá o grupo do Telegram, tá bom? E o bom de entrar no grupo do Telegram é que todas as mensagens antigas vocês conseguem ter acessos, tá bom? E aí que hoje nós estamos começando na semana dos tribunais, na segunda-feira teve mentoria ao vivo comigo, e agora a gente vai estar trazendo uma pessoa que é da área de atuação, isso é, a gente respeita a área de atuação, mas é uma lindona que é psicóloga, e ela vai poder explicar, desmitificar acima de tudo o que é esses exames, a bateria, enfim. Doutora Fabíola, que foi indicada por um parceiro nosso aqui, que é o professor Elon, mas além de tudo ela caminha pelas próprias pernas, e eu tenho certeza que ela vai contribuir muito com vocês. Quem tiver pergunta, pode ir mandando aqui as perguntas, que já tem algumas reservadas, mas entre uma e outra pergunta eu sempre faço as perguntas. Lembrando que faltando 10 minutinhos aqui eu encerro e depois a gente abre 20 minutos lá no Você Mais Servidor para perguntas e respostas, tá bom? Sejam bem-vindos, Fabíola. Eu não estou vendo você. Eu já sei que você já está conectando, mas eu não estou vendo a sua imagem, lindona. Tá me ouvindo? Uhum. Tá travada aqui a imagem. Então pode sair e Peraí. voltar de novo, não tem problema. E aqui vocês podem mandar, quem sabe faz ao vivo, a gente acerta, a gente erra, mas acima de tudo a gente incentiva e orienta vocês. Então, Simone, se você quer ser servidora federal, eu te pergunto, o que você está fazendo para atingir esse cargo? Eu sou servidor público municipal e quero ser servidor judiciário, mas os cursos são muito caros. Aí, Rogério, eu te digo, isso é um bom assunto para mentoria. A mentoria eu chamo pessoas aqui ao vivo, de repente, para sanar uma dificuldade ou então até uma adversidade, ok? Então vamos lá, quando você fala de caro, mediante ao benefício que você vai ter de passar, você que já passou, é caro ou barato? Você que de repente tem hoje em dia um acesso muito grande com relação ao material de graça, material divulgado, será que só através de um curso que a gente consegue passar? E isso é muito bom para a mentoria. Eu te convido no sábado, às 11 horas da manhã, para que a gente possa ver o que está por trás aí dessa sua comunicação. Por isso que a gente vai estar trazendo justamente amanhã, 1 hora da tarde, o Sullivan França, para estar falando de comunicação. O que é caro, o que é barato, o que gera valor. Pessoas que já atingiram sem cursinho. Então aqui a gente tem que entender um pouquinho mais. Fabíola, eu sigo sem te ver, amada. Ainda nada? Ainda nada, mas pode ir falando. Só que teu rostinho é Eu melhor vou, do que. vou sair e voltar de novo mais uma vez para ver se volta. Tá bom, beleza. Então vamos lá. Eu pensei que o psicotécnico era para tirar a carteira, bom que aprendo, exatamente. Tem que correr atrás dos malas, por isso tem TAF. Olha, Dom, aqui na live tem o professor Elon, que é um parceiro nosso, que tem esse livro aqui, que é bombeiro e que é instrutor de mindfulness, né, preparador físico, e ele explica justamente a importância do TAF. Então, não desmereçam o TAF, principalmente para o pessoal que vai fazer área pública, ok? Principalmente para o pessoal que vai fazer polícia, DPEM, Polícia Civil, Militar, Federal, não descuidem do TAF. Eu só estou falando com vocês até a Fabíola entrar. Josi, SEAP abre. Se alguém puder dizer para você com concordância, convicto de que abre ou não abre, não somos nós, porque depende de orçamento, depende de aprovação, depende da instituição. Se o SEAP, de repente, é o teu foco, eu sugiro que você estude como se fosse acontecer do que gerar sua expectativa, ok? Agora eu tô vendo, lindona, aí com a logo, com a caneca. Seja muito bem-vinda, tá bom? Estou muito feliz de você estar aqui para poder esclarecer a dúvida. 2 lives no mesmo dia, muito bom, hein, né, Ulisses? Ó, Ulisses é um dos responsáveis aqui pela minha presença na Folha. São duas e serão 3, 4. Quantas vezes a Folha estiver me chamando aqui, você sabe que pode contribuir comigo, Ulisses. Obrigada a oportunidade aí. Vamos lá, Fabíola, seja muito bem-vinda, amada. Antes que eu falte alguma informação, antes que de repente eu esqueça de algum títulos, algumas provas suas, para o nosso público que está chegando aqui agora, quem é a doutora Fabíola Araújo?
Então, boa noite aí, pessoal. Eu sou psicóloga, pós-graduanda em avaliação psicológica. Eu já fui aprovada aí para sargento de aeronáutica. Tenho um capítulo do livro aí, em teste de aptidão física, falando sobre o psicológico, né, a favor do seu desempenho, para ajudar aí o pessoal na parte do treinamento físico, né, e como é que coloca aí o psicológico a favor, né, para esse ganho de performance. Então, ótimo. Então, a Fabíola, ó, antes de você entrar, eu já tinha recebido um monte de solicitações aqui pelo Instagram. Aqui na caixinha de pergunta, lembrando que eu deixo ela falando ao mesmo tempo, eu fico olhando várias coisas aqui, atenção plena. Nesse momento não tem como, mas vamos lá, Fabíola. Doutora Fabíola, assim, Então, diante de tudo que envolve um concurso público, né, principalmente a senhora já passou nessa etapa, né, novinha aí como sargento, enfim, onde sempre a gente respeita o limite de atuação. Por isso que, diante de tudo que envolve concurso público, muitos não se atentam por ter algumas etapas que são exigidas. Uns não leem o edital, não percebem a importância do edital, ou apagam, enfim. O que é o teste psicotécnico? Assim, o que você pode explicar para o nosso público? O que é, afinal, esse teste psicotécnico? tá. Vamos lá então lá do comecinho, tá? Tá? Quando um concurso ele é criado, né? Então a gente vai pensar aí que foi destinado um cargo para que aquele concurso seja preenchido, né? Aham. Então quando a gente fala de cargo, geralmente profissionais são contratados pela banca para fazer um perfil aí profissiográfico desse cargo, Tá. para ver quais são o que esse cargo vai fazer, quais são as habilidades necessárias que esse candidato precisa ter, né, para poder exercer aquela função. E aí, feito esse perfil profissiográfico, esses psicólogos eles decidem quais testes vão ser utilizados para identificação se esse candidato tem esse perfil ou não, Tá. tá? E a avaliação que faz, né, que geralmente a gente chama de psicotécnico, hoje a gente já tem essa mudança de nomenclatura aí para avaliação psicológica dentro do concurso, geralmente depois do teste de aptidão física que é feito, né, essa etapa. Ótimo. Então, assim, para aqueles que. Teve gente aqui que perguntou assim, ó, Fabíola, excelente profissional, vamos lá. Acho excelente, a Valéria está perguntando o que pode influenciar uma reprovação no psicotécnico, antes de eu já fazer as outras considerações. Tá. O que tem um certo, a gente fala que a gente, para preparar o servidor, né, para esse momento, a gente tem alguns pontos que podem influenciar, né? No dia em si da avaliação psicológica, tem algumas coisas que você precisa ter uns cuidadozinhos aí. Dormir bem, porque a privação do sono influencia aí nessa parte da sua testagem, né? Provavelmente os concursos têm testes de atenção, de personalidade, de memória, dependendo do perfil profissional, e a falta do sono influencia, né, nesse resultado de teste. Então, vou falar aí que a gente precisa dormir bem, respeitando, é claro, todo o nervosismo desse momento, né? Mas a gente precisa ter aí uma qualidade de sono. Alimentação também é muito interessante que as pessoas regrem aí, e eu vou falar tanto para o psicológico quanto para todas as outras etapas, né? Para que no dia você não seja cometido por nenhum mal, né? Por conta dessa alimentação. E esse trajeto, né? Eu costumo falar muito. Quando você vai fazer a avaliação psicológica, vai estar lá liberado qual é o local que você vai fazer. Procura investigar como é que você faz para chegar lá, quanto tempo você precisa levar para chegar lá, para que nesse percurso, quando você acordar e for, você não se depare com um trânsito, e aí isso te tire do seu eixo de estabilidade, né? E aí você vai ficar nervoso, você vai ficar ansioso, vai acabar alterando aí no momento que você for fazer essa testagem. Esses aí são os fatores que podem te influenciar no momento, Ótimo. né? Que podem estar prejudicando as suas características próprias. E aí, quando você for fazer essa testagem, vai acabar sendo diferente do que de fato é por conta desses fatores que estão influenciando. Ótimo, Fabíola. Sim, então, eu já tenho um monte de pergunta aqui, eu já estava olhando também ali o Instagram, o WhatsApp aqui no computador, porque diante de tudo isso que está acontecendo, Fabíola, a expectativa, a ansiedade, sai, não sai, concurso, enfim, milhões de coisas que a gente sabe que não dependem do interno, né? É o externo que acaba influenciando.
E o que mais nós percebemos ao longo desse tempo todo é a pessoa se prepara apenas na parte técnica. Acaba deixando o TAF, uns não sabem nem da habilidade, né, para poder fazer. E aí, alguns nem sabem que existe o teste psicotécnico. Nós estamos justamente na semana do psicotécnico, então hoje você vai estar falando do que é realmente o teste psicotécnico, se ele reprova, se cabe recurso, se não tem. E principalmente também na sexta nós vamos estar com a doutora Alessandra Samanioto, que ela vai falar da importância do DISC, né? Do perfil DISC, para que cada um entenda o seu perfil. Então, assim, o que exatamente, Fabíola, a pessoa tem que se atentar no preparo para o teste psicotécnico? O que ela tem que se atentar? O que é exigido? O que assim, a Lux está dizendo aqui, Lux, sala de estudos, conhecer o edital é fundamental. Márcia, meninos, a live é sobre teste psicotécnico. Nós estamos falando do psicotécnico, eu estou esperando só o pessoal aqui do Você Mais colocar aqui para eu poder baixar. A gente está falando sobre teste psicotécnico. E a doutora Fabíola Araújo, ela é psicóloga e vai falar. Não está aparecendo. Estão pedindo para eu fixar o comentário. Zé e Si, por favor, eu peço que coloque aqui. Eu não estou conseguindo fixar. Escreve aí que eu fixo aqui, por favor. Então, vamos lá. E a maioria não consegue sequer entender sobre o edital. Então, assim, Fabíola, o que você pode dizer? Eu sempre falo para eles terem um caderninho, um bloco de anotação, para que possa pegar as principais sacadas, e nós colocamos lá as sacadas no Instagram do Você Mais Servidor. O que você, como psicóloga, Fabíola, percebe que a maioria já está errando no início da preparação do concurso? Tá, vamos lá. A leitura do edital, ela é primordial para você conhecer ali todas as etapas que você vai passar, principalmente da avaliação psicológica, porque as pessoas elas não se atentam a essa parte, né? Tá. Eu diria que mesmo de você escolher um concurso, né, prestar um concurso, você deve entender o que é aquele cargo que você está pleiteando, o que é aquela instituição que você está querendo entrar. Porque muitas vezes as pessoas elas não conseguem entender, né, e identificar o seu próprio perfil psicológico e comparar com o perfil exigido para aquele cargo. Então, eu costumo dizer que a chave, né, a palavra-chave para todo esse processo de concurso público é o autoconhecimento. Você precisa se conhecer para que você entenda quais são as suas características, quais são as suas habilidades, quais são as habilidades exigidas para aquele cargo, o que você vai fazer, o que você precisa ter, né, para poder desenvolver aquela função. Então, decidi que eu vou fazer para agente da Polícia Federal. Eu vi que alguém colocou aqui que ia fazer para a Polícia Federal, vamos supor. Então, vou ler lá quais são as atribuições daquele cargo, o que eu vou fazer, como eu vou fazer, onde eu vou fazer, quando eu vou fazer. Vou chegar na parte da avaliação psicológica. Vou ler lá quais são as habilidades necessárias que eu preciso ter para poder desempenhar aquela função. Lá tem alguns editais que isso é mais específico, tá? E outros não. Eu li agora há pouco tempo um edital que falava exatamente qual score, vou falar para vocês o que é score. Score é a pontuação, tá? Você precisa ter naquela habilidade ali, naquele construto, em relação à agressividade, atenção, memória. Esse edital já dizia que a pessoa ela precisava alcançar um score acima de 25 em atenção concentrada, por exemplo, para poder ser aprovada naquela habilidade. Ok. E aí ele vai descrever quais são as habilidades. Agressividade, qual o percentil, atenção, quais tipos de atenção, memória, raciocínio lógico, inteligência, tudo isso lá vai estar escrito no edital. E como é que você faz para saber se você tem aquela habilidade ou não, né? Esse é um ponto muito importante. Primeiro, a parte de autoconhecimento, e aí você vê essa identificação com aquele cargo. Segundo, se você não, Fabíola, eu não sei ver se eu tenho essa agressividade, se eu tenho essa ansiedade, então você procura um psicólogo, né? Para fazer como se fosse uma testagem daquelas habilidades para ver se naquele momento você teria ou não. E o que precisaria ajustar para que você chegasse lá e obtesse a aprovação. Lembrando que é muito importante, Lívia, e eu falo muito isso para as pessoas que conversam comigo,
que você procurar um psicólogo para saber se você tem um perfil, né, há 2 semanas da avaliação psicológica, se você tiver o perfil, ok. Mas se você tiver algumas habilidades ali que não estão de acordo com o edital, algumas delas você pode trabalhar e conseguir. Vamos supor que você tenha um prejuízo na atenção. Ok. Se você trabalhar terapicamente, se você conseguir trabalhar isso com treinamento cognitivo, você consegue melhorar essa habilidade. Então, se você fizer essa procura, né, com um profissional especializado, para essa identificação, e se essa procura for com um tempo aí folgado, a gente consegue fazer esse trabalho. Vamos supor que você esteja sofrendo muita ansiedade, e é o que geralmente acontece com o futuro servidor, né? Porque está nesse momento aí de ansiedade aflorada. E aí, se você tiver um tempo para poder trabalhar com isso, você consegue chegar lá mais na frente na parte da avaliação e tá mais ok para você essa parte. Ótimo. Então, assim, eu já vou estar fazendo as perguntas aqui, gente. Deixa eu só dizer um negócio para vocês, como é de suma importância. Nós vamos fazer uma masterclass, Fabiola, e a nossa intenção é trazer, acima de tudo, as pessoas que querem passar realmente dessa fase de concurseiro para futuro servidor. Então, lá no link, na bio do Você Mais Servidor já está, lá é necessário que você preencha, coloque seu e-mail, coloque seu contato para que a nossa equipe possa passar, só vai participar, vai ser uma masterclass fechada, tá? Com um grupo fechado, através de uma sala específica, com um dia específico, 3 masterclass, falando justamente dessa preparação. Então, para quem quer entender um pouco mais, entra lá na bio do Você Mais Servidor. Tá bom, Wellington? Wellington, então, quem está perguntando, ó, Você Mais Servidor, lá no Instagram. Fabiola, assim, fundamental você estar dizendo isso de autoconhecimento, porque eu venho batendo muito nessa tecla, que muitos chegam assim, você sabe a diferença entre um técnico e um analista? Nem se eu fosse uma inteligência artificial eu conseguiria compreender todos os pré-requisitos, funções, atribuições, renda. E eu percebo ao longo desse tempo aqui, é a segunda live de hoje que eu estou fazendo, que as pessoas justamente querem encurtar o caminho ao invés de viver um processo. E durante esse tempo de não estar vivendo o processo, começa a gerar perguntas como: será que sai o concurso? Será que não sai o concurso? O que isso, essa ansiedade exacerbada com relação a algo que não depende deles, pode atrapalhar num concurso público? Então, vamos falar agora um pouquinho aí de ansiedade, né? E em todas as É porque fases, você é sabe? psicóloga, por isso que eu posso perguntar, né? Não só na parte da avaliação, porque se você tiver com uma ansiedade aí muito alta, é óbvio que quando você for essa habilidade for testada, né, ela vai dar acima do esperado, vai dar acima do que é exigido, né, para aquele cargo, e aí você vai ser contraindicado, vai ficar inapto, né, na avaliação psicológica. Mas essa ansiedade, ela vai impactar em todos essa caminhada, né, de concurso. Essa ansiedade, ela vai te impedir de estudar, ela vai te impedir de treinar. Tem alguns sintomas, né? Inclusive, hoje eu fiz até um post no meu Instagram falando sobre ansiedade e concurso, né? Alguns sintomas, e aí eu vou falar de novo sobre o autoconhecimento. Você precisa identificar quais são os sintomas. E aí pode ser fisiológico, né? Pode ser psicológico, que essa ansiedade está gerando em você. O quanto esses sintomas estão influenciando no seu desenvolvimento, né? Na sua qualidade de vida, na sua produtividade. E aí é o momento de, quando você parar, analisar e entender o que está acontecendo com você e essa ansiedade, procurar ajuda, né? Porque às vezes, vou dar só um pouquinho aqui dos sintomas que podem ter, porque as pessoas podem não saber, né? Esse pensamento acelerado, dificuldade de dormir, taquicardia, né? Falta de ar. A gente tem aí também uma sudorese, essa tensão muscular, essa tensão que você parece que o seu pensamento está tenso o tempo todo. Isso tudo são sintomas da ansiedade que você pode estar vivenciando. E aí você precisa parar e enxergar o seguinte: quanto esses sintomas estão influenciando a minha vida? O quanto está sendo prejudicial para mim? E aí, se é uma coisa que você já está perdendo a funcionalidade, vamos supor que você estipulou que você fosse estudar 4 horas e aí você não consegue porque está desatento, está com a cabeça a mil, é o momento de você parar e procurar ajuda especializada para poder lidar aí com essa ansiedade, porque ela vai te prejudicar, sim, em todo esse processo de preparação, e principalmente vai te prejudicar
quando você for na parte da avaliação psicológica, na parte do psicotécnico, porque lá vai apontar e você vai acabar sendo contraindicado para aquele cargo. Ótimo falar nesse momento. Então, assim, constantemente, pode mandar as dúvidas que eu vou fazer essa pergunta, eu já vou interagir com vocês. Constantemente nós recebemos muitas dúvidas, pedidos de apoio, dicas, né? Desde a preparação pelo TAF, nós já trouxemos psiquiatra, psicólogo, psicólogo falando do branco, psicólogo falando da importância do mindfulness. Aqui nós não vamos dizer, ó, estuda português, estuda administrativo, porque isso é o básico. O que a gente traz é sempre os acessórios para aprovação. E a gente sabe que nessa bateria de exames, alguns vão fazer o TAF e nem se dão conta que existe o exame toxicológico. Alguns não sabem disso. Para uns, sequer têm ideia disso. E, afinal de contas, aqueles, como você mesmo disse, a pessoa pode estar não apta para aquele por conta do psicotécnico. No caso de reprovação, seja por toxicológico, seja por não passar, há possibilidade do recurso? Então, antes de falar sobre esse recurso, eu quero deixar bem claro, e eu falei isso também num vídeo que tem lá no YouTube, no meu canal, falando sobre essa desmistificação de que você não estará apto para aquele cargo, você não estará apto para concurso nenhum, tá? As pessoas elas ainda batem nessa tecla de que eu fiquei reprovado, eu fiquei inapto, mas eu não sou maluco. A avaliação psicológica em concurso público, ela não se propõe a identificação de psicopatologias, né? Ótimo. Ela só está ali para ver essa adequação do perfil do futuro servidor ao perfil do cargo que ele está pleiteando. Pode ser que, às vezes, você quer um cargo aí, vamos supor, vou exemplificar para as pessoas entenderem melhor, tá? Vamos supor que você queira um cargo lá que esteja na linha de frente da Polícia Civil, né? Atuando lá, enfim. E aí você não tem um perfil para aquele cargo, mas se é um desejo seu, né? E aí a gente também precisa fazer essa análise de por que você quer aquele concurso, se é um desejo realmente seu, se você não está sendo influenciado por ninguém, se não é para poder, às vezes, realizar o sonho dos pais, né? A gente precisa fazer essa identificação também. Então, vamos supor que você o seu perfil não se adequa ali àquele cargo, mas a gente pode ver um cargo dentro daquela instituição que tenha mais a ver com o seu perfil, né? E aí, de repente, você estudar mais focado para um cargo que esteja, assim, de acordo com o seu perfil. Porque, Lívia, aqui a gente... eu, enquanto psicóloga, eu prezo muito pela saúde mental do indivíduo. Então, não adianta você querer entrar num concurso, num cargo que não tenha a ver com o seu perfil, que não seja com as suas características, e daqui a uns 10 anos você adoecer. Por isso que nós vamos trazer uma analista de perfil comportamental. Eu sou analista de perfil comportamental nos Estados Unidos, aqui no Brasil, que a maioria das pessoas não tem noção de como isso é danoso para a saúde, né? Assim, de repente, você tem um perfil conforme, você não gosta de contato com as pessoas, com o público, você é tímido, você prefere planilhas e, de repente, você é colocado por aprovação num concurso para ser, de repente, da comunicação social. E você não gosta de comunicar e você não gosta de falar. Isso realmente pode ser prejudicial, Fabiola, de estar fazendo algo contra aquela natureza do indivíduo? Pode e, assim, 99% de chance de ser prejudicial de fato, né? De você acabar aí desencadeando uma psicopatologia, de você acabar... E aí vão ter dois danos, né? Um para a instituição, que vai te perder, né? Porque você não vai conseguir produzir, e outro principalmente para você, né? E aí eu costumo dizer que eu trabalho a favor do indivíduo, né? Eu trabalho a favor do futuro servidor. Então, quanto tempo você aí ficou estudando, quanto tempo você perdeu de dias com a família, de lazer, para se dedicar a um concurso que no final você vai estar doente, você não vai conseguir mais ter uma produtividade. Então, essa identificação, ela é primordial, e a gente também tem trabalhos psicólogos que são especializados em avaliação psicológica, são especializados aí nesse meio de concurso, que também pode ajudar nessa parte aí de identificação e testar isso, né, para saber de fato aí com testes se você tem, se você não tem, qual é o que você precisa aprimorar, quais habilidades você precisa desenvolver, né? A gente pode colocar sim um teste psicológico a favor, né, de você não só ter um momento aí de limitar quem pode e quem não pode. Ótimo. Tá? Nós estamos assim no mês divisor de águas. A maioria das instituições já estão abertas,
cidades, né, o comércio, tudo voltando aqui. E agora, depois de tanta especulação de concurso sai, não sai, adia, não adia, alguns já estão acontecendo. Como pode ser incluída na preparação, Fabiola, a parte psicotécnica, a parte psicológica, desculpa, a parte psicológica para o teste psicotécnico para o concurso público? Tá. Preparação, né? Então a gente vai falar aí de você procurar essa ajuda especializada antes de ser submetido ao psicotécnico, a essa avaliação. Então você vai procurar um psicólogo aí que seja especialista em avaliação psicológica, que tenha um know-how aí já de costume com essas avaliações para concursos de identificação de perfil. Você pode ser submetido, sim, a uma avaliação com os moldes, e não necessariamente, Lívia, precisa ser do seu concurso, né? Porque o perfil profissográfico, ele não muda de edital para edital. Se for o mesmo cargo, tá. o mesmo perfil. Então, você pode pegar um edital antigo e ir até um psicólogo que seja especializado em avaliação psicológica e ser submetido a esses testes. A gente vai falar sobre preparação depois, ou eu já posso falar? Pode, fica à vontade. Então, eu vejo muito, e é muito comum, né, a gente, junto do Conselho Federal de Psicologia, né, os regionais também, essa prática dos futuros servidores de procurar aprender os testes. E aí isso é um assunto muito delicado, porque vamos supor que a gente esteja ali, aquele teste vai medir a atenção do indivíduo, tá? Atenção concentrada. A gente, enquanto psicólogo, né, e o teste, ele é de uso exclusivo do psicólogo, então você precisa estar inscrito no CRP para poder fazer essa utilização e principalmente ver se esses testes eles estão, se eles podem ser utilizados, tá? Então isso só mesmo com o psicólogo. Se você por algum motivo, né, encontra esses testes na internet, vai em algum outro profissional que tem aí esses testes por algum motivo, e aí você aprende esse teste. Aí chega lá e a gente tem vários testes para medir a mesma coisa. Então, existem vários testes para verificar a ansiedade daquela pessoa. Então, aí você foi aprender um teste. Aí chega lá na hora do psicotécnico, lá na hora da avaliação, no dia dessa etapa decisiva, chega e não é o teste que você aprendeu. Você até poderia ter aquela habilidade, você até poderia ter essa ansiedade, essa atenção ok. Só que como vai te desestruturar, porque não é uma coisa que você estava preparado, você estudou para aquele tipo e chegou lá é outro, então essa parte que vai gerar essa ansiedade, esse nervosismo, pode impactar e você acabar não apresentando a habilidade que de fato você tem. Ótimo. Então, eu não recomendo isso, e é até por uma questão que é ilegal, né? Então, se a gente está falando aí de carreiras, às vezes, militar, né? E isso já mostra um destoamento com o perfil dessas instituições. Então, é um assunto muito delicado que eu não indico, porque além de não te agregar legalmente, né? Vamos dizer assim, pode te prejudicar e muito. E aí você vai ter colocado em risco todo anos de preparo, enfim. Excelente você estar falando isso, Fabíola, porque assim, constantemente nas nossas lives, lembrando a todos que estão entrando aqui, todas as lives, bem como essa, vão ficar salvas lá no YouTube do Você Mais Servidor, no Instagram do Você Mais Servidor, todas as sacadas, isso é, as principais coisas que eu pego aqui, a gente vai colocando lá, mas crie você as suas próprias sacadas. Doutora Fabíola veio me trazer de teste psicotécnico. Deixa eu buscar mais informações sobre isso, deixa eu compreender um pouco mais, porque desde o início nós estamos aqui focados em apoiar vocês. Cada vez mais a régua do concurso público é para quem está se preparando melhor. Não preparo apenas na base de curso, de bateria de prova. Você pode chegar na prova e chegar numa ansiedade, dar um branco. Nós já tivemos psicólogos falando do branco. Você pode passar na primeira etapa, quando chegar na hora do TAF, você não está preparado no TAF, porque você não se atentou ao edital. Então, nós temos essa equipe multidisciplinar para estar apoiando. E hoje a doutora Fabíola está falando da importância do psicotécnico no concurso público. Então, assim, doutora Fabíola, a Alba perguntou agora se você acredita que essa avaliação seria melhor antes de escolher o concurso? É bom você fazer a sua avaliação interna, de você procurar um psicólogo e fazer essa avaliação com o seu perfil,
imprescindível que seja antes, né? Para você não perder aí, às vezes, 5 anos investindo em preparação teórica, depois mais alguns meses aí preparação do TAF, e chegar lá e ver que você não está com o perfil. E às vezes não é só questões que podem ser melhoradas, às vezes é um destoamento de perfil mesmo, né? Como você citou, uma pessoa que é mais comunicativa e aí pode lidar com o público, presta um concurso que ele vai ficar na frente do computador sem falar com ninguém. Isso vai gerar um estresse, pode aí gerar psicopatologias. Então, é importante que você faça essa identificação do seu perfil, né, do seu próprio perfil. E a gente está falando de autoconhecimento, de busca com profissionais psicólogos para poder fazer essa identificação aí baseados em testes, né, enfim. E acho que é isso. Não tem problema, que assim, acima de tudo, a gente vai voltar aqui. Por que é importante vocês estarem muito atentos ao que a doutora Fabíola está dizendo, gente? A base inicial é o edital. O edital é aquele que vai fazer o norte para aquilo que você deseja seguir. E por que a gente está fazendo a semana do psicotécnico essa semana? Muitos não entendem, às vezes, a rotina de estudo. A pessoa que quer o resultado rápido acha que, deixa, depois eu leio o edital. Isso vai atrapalhar na sua preparação. Porque pode ter detalhes no edital que pode estar te atrapalhando aí na preparação. Por isso que a Fabíola vai estar falando hoje do teste psicotécnico nos concursos. E sexta-feira, 9 horas da manhã, eu vou estar com a doutora Alessandra, que ela, na lista de perfil comportamental, para estar explicando o que realmente é. Eu sou comunicativa e chega na hora, eu tenho que ficar presa numa sala. Isso vai dar problema em algum momento. E isso é muito sério. Por isso que o Você Mais Servidor está preocupado. Nosso manifesto é para estar apoiando vocês em áreas acessórias do que apenas aprovar. Porque você pode aprovar e depois ficar insatisfeito, não é, Fabiola? O que mais acontece de pessoas que querem estabilidade e segurança e depois veem que não era nada daquilo que sonhavam para sua vida. E aí, não está falando nem só de uma insatisfação com o que está trabalhando, né, Lívia? A gente está falando aí de saúde mental, de ser possível desencadear doenças psicopatológicas, que é muito mais grave, né, do que de fato aí você está só insatisfeito. E é óbvio que a satisfação é primordial para que você mantenha uma qualidade de vida. Mas a gente está falando aí que pode gerar aí prejuízos muito maiores do que só essa insatisfação. Ótimo. O Josué está dizendo que o teste psicotécnico cai na PM na última fase. O Romão está perguntando como ele deve se preparar para o teste psicotécnico do curso técnico de necrópsia, provavelmente aqui do Rio de Janeiro. O Romão está perguntando isso. Então, lê aí o edital para ver qual é esse perfil, né? Se você, depois de fazer essa autoanálise e tentar fazer essa coerência aí, essa conexão junto com o perfil que está exigido pelo concurso, pelo edital. Se você achar que você não conseguiu ver ou que você não consegue fazer essa identificação, você pode procurar um profissional de psicologia especializado em avaliação psicológica para poder estar te ajudando aí nesse momento. Você vai continuar lendo as perguntas, né? Porque eu vi que teve uma bem interessante. Pode fazer. Se você viu e eu não vi, pode falar. Pode perguntar, pode falar qual é. Falaram aí que era bom que você escolhesse o cargo, fizesse essa avaliação, eu não vi quem foi, né? Fizesse essa avaliação antes de decidir o cargo. E a gente tem uma coisa chamada orientação profissional, né? Que geralmente a gente trabalha aí com esses adolescentes saindo do ensino médio, né? Para poder ver aí quais são as aptidões que ele tem, quais são as áreas. A gente faz um trabalho aí entrelaçado de conhecimento das profissões. É mais comum que seja feita com adolescente, né, saindo aí do terceiro ano do ensino médio, mas é super útil também fazer nessa análise de concursos e aí ver qual é o seu perfil, ver quais são as áreas que estão disponíveis no mercado de acordo com o seu perfil. Também é possível, bom, tá. Né? O Josué está dizendo se cabe ou não cabe recurso quando tem a reprovação. Vamos falar disso. Quando você faz o concurso e aí você está considerado inapto, você tem o direito de fazer, a gente chama de vista de prova, né? Ou entrevista devolutiva, onde você pode levar um psicólogo com você para ele poder analisar aí a elaboração desse laudo. E esse é um laudo psicológico, tá? Ele vai estar dizendo lá quais foram os testes que foram aplicados, o que os testes mediam,
quais foram os seus índices alcançados, e aí é psicólogo que você for contratar para fazer essa vista de prova com você. Lembrando que é sempre bom estar com um psicólogo que esteja familiarizado com essa área de concurso, com essa área de laudo, com essa parte de avaliação psicológica, tá? Dentro da psicologia a gente tem vários ramos e aí se você pegar, pode ser que ele não esteja, né, capacitado tecnicamente para poder te ajudar dessa forma. Então aí o psicólogo identificou que houve algum algum erro ou de correção ou de aplicação, se ele identificar, e aí vai ser muito de análise, tá? De ver se aquela avaliação foi feita corretamente, quais foram os índices, e aí se ele achar juntamente com o futuro servidor, né, que tem algum desacordo, você pode buscar aí judicialmente a correção disso, né? Mas você pode sim, já é previsto no seu edital que você tem um acompanhamento de um psicólogo para essa vista, né, de prova, vamos assim dizer. Ótimo, então vamos lá. O José está perguntando aqui quais os principais requisitos avaliados num psicotécnico para a polícia, seja ela civil, militar ou a federal? A gente vai ter, que é muito comum falar, né, nos fatores de personalidade. Agressividade, porque todo mundo fala assim, ah, Fabiola, mas a agressividade é ruim. Não, a gente precisa sim ter agressividade. Um policial, ele precisa ter agressividade para na hora agir, para na hora ir lá falar, né? Ele vai estar portando uma arma, então a gente vai falar aí de características de personalidade que tem que ter, né? A gente vai falar de uma estabilidade emocional que a pessoa precisa ser estável, né, para poder desempenhar suas funções. Vão ter concursos que vão pedir atenções em níveis variados, vai depender do cargo. Então, geralmente, né, nos quesitos de atenção, memória, raciocínio lógico, alguns vão ser mais específicos, vão pedir outros tipos de raciocínio, né? Vão desmembrar o raciocínio para poder ver. Então, vai depender muito do edital. Mas na área dessas carreiras aí, militar, policial, a gente vai ter essa investigação de agressividade, de ser dinâmico, né? De trabalhar em grupo, de respeitar a regra. Todos esses quesitos vão ser avaliados aí nos testes de personalidade que vão ser pedidos. Gente, vocês estão entendendo a seriedade do nosso trabalho aqui? Eu acompanho várias, nada contra, várias lives que estão sendo faladas, respeito todos aqui, mas eu particularmente acho que é um tema super relevante, super importante, que muitos estão aqui numa pegada muito grande, não tem um autoconhecimento, não sabe que seu perfil, de repente, chega na hora de explosão, acaba e por falta de não ter o domínio da inteligência emocional, de não ter um sentido muito grande de controle da impulsividade, né? Administrar muito bem as emoções, pode acabar acarretando em anos e anos de preparo. Aqui não é uma visão negativa, pelo contrário, mas é trazer a clareza do que é uma preparação muito bem conduzida, não apenas os estudos. A Alba está perguntando, Fabíola, quais são os pontos ou os critérios que o candidato é avaliado. Novamente, que ela está perguntando, se não é da polícia, assim, de agressividade, nas demais áreas, saúde, algo que não entra. Todos entram na parte de personalidade, da estabilidade emocional, do dinamismo, todos são iguais, é um padrão, é isso? Não tem padrão, porque vai depender do que de fato é o cargo, né? Do que de fato está exigido. Então a gente não limita e não padroniza essas avaliações, tá? Mas sempre tem personalidade, sempre tem, porque as características vão vir de personalidade. Dentro de personalidade, vai ter agressividade, alguns vão permitir que você seja um pouco mais, um pouco menos, vai depender do cargo. Esse dinamismo, a parte de trabalhar em equipe, e aí, vamos supor, o quesito de trabalho em grupo, vai depender do cargo, porque se você for trabalhar sozinho numa sala com computador, vai pedir que esse seu nível não seja tão elevado. Mas aí você, vamos supor, um outro cargo que você tem que lidar e tem que gerir equipe, por exemplo, você vai precisar que você seja mais dinâmico. Então, algumas características, elas são padrão de aparecer em todos os concursos, mas o nível que ela vai ser exigida que vai depender do cargo. Ótimo. O José está dizendo que a leitura do edital é primordial em todas as fases. O concurso é o básico, e assim, às vezes pode soar um pouco de agressividade quando eu falo para vocês que isso é o mínimo, é um pré-requisito básico, porque é a carreira de vocês, como a Fabíola disse. Então, eu quero passar para delegado da Polícia Civil em 30 anos, me aposentar por lá.
não vai ler o início. É igual casar sem saber os pré-requisitos de uma pessoa, entrar numa empresa privada sem saber missão, visão e valores. Então, assim, gente, esse é o momento de vocês estarem trazendo clareza e consciência. Nem sempre é prazeroso compreender que naquele momento você pode não estar preparado para aquilo dali, mas tudo é na base do autoconhecimento e do desenvolvimento pessoal. E não é algo de um bicho de sete cabeças, porque há um tempo atrás não existia tanto conteúdo assim na internet, não tinham lives de esclarecimentos aqui e passavam e muitos ficaram reprovados, talvez por serem agressivos e não sabiam como recorrer, por não tinham controle das emoções. O psicólogo sabia, mas diante de tanto recurso hoje em dia, falta de autoconhecimento, ninguém pode dizer que tem, a não ser que não queira. Então vamos lá. O José está dizendo que ele reprovou na PM do Pará em 2016 pelo psicotécnico. Olha como a gente está dizendo, assim como tem gente falando da reprovação do TAF, também existe a reprovação pelo psicotécnico. Me diz uma coisa, psicólogo da Polícia Rodoviária Federal avaliou e deu ok, na PM não. O Raide está perguntando se tem alguma dica de como começar a se preparar para o psicotécnico da Polícia Rodoviária Federal e da Polícia Federal. O primeiro passo seria procurar a ajuda de um psicólogo? O primeiro passo é você ler o edital, né? Vamos voltar para a parte de leitura de edital. E aí pode ser que para o concurso que você está pleiteando no momento, o edital não esteja aí. Mas com certeza já passou, já tiveram concursos para esse cargo. Você pode procurar um edital antigo para poder fazer essa leitura de qual é o perfil, de como é que é o cargo, de quais são as habilidades necessárias. E aí não identificou, não consegue identificar, ou até que você consegue, mas quer ter essa certeza? Procura um psicólogo aí, especialista em avaliação psicológica, para poder estar te ajudando nessa fase de decisão de se você tem ou se você não tem, quais são as habilidades que você precisa aí melhorar ou as habilidades que você precisa manter. E é super importante que você faça isso com antecedência. Não existe preparação que você faça de um dia para a noite. Ótimo. Gente, então olha só, pensa você nesse momento aí, futuro servidor, que caiu nessa live de paraquedas, que recebeu um aviãozinho, por isso que o nosso programa só faz sentido se você estiver chamando as pessoas para cá. Então, nesse momento que você caiu aí, que tem de repente um adiamento do concurso, usa esse momento para já estar seguindo as sacadas que os profissionais estão dizendo. Aquele concurso, de repente, que aconteceria em setembro, como hoje na live mais cedo que o Aprígio disse que é o DP em setembro, a gente está falando de quase 2, 3 meses aí para que faça. Então, vocês fazendo aquilo que a gente está falando, que os profissionais que já passaram, profissionais da área, vai encurtar o caminho. Não é que vai facilitar o caminho, mas vai encurtar. Ok, Fabiola? José, Lívia, quando puder, leva alguém especializado em investigação social. Adorei vocês levarem pessoas responsáveis por fases importantíssimas no concurso. José, se posso te pedir um favor? Coloca essa sugestão lá no Você Mais Servidor. Eu já até printei aqui para que a gente possa buscar. A gente sempre faz a busca com a indicação e todos estão sendo muito receptivos. Então, aqui a gente já pediram para trazer alguém de finanças, nós vamos trazer. Papiloscopista, enfim, coloca lá. Obrigada, José, pela indicação, porque a nossa intenção é estar servindo justamente vocês. Fabiola, aqui alguém perguntou o seguinte, antes que alguém... como faço para ver o perfil na área de papiloscopista? Existe como ver isso em alguma área no perfil? No edital, eu acho. Edital. Tá. Edital. Leva o edital e aí, assim, vamos supor que você decidiu, você leu o seu edital, você decidiu que você vai procurar uma profissional, um psicólogo de avaliação psicológica, e aí você leva o edital com você, ou então você envia para ele quando você for fazer, hoje em dia todas as conversas são marcadas por WhatsApp, né? Os atendimentos, e você envia para o profissional estar lendo aí esse edital e poder te ajudar aí quais vão ser até para ele escolher quais testes ele vai aplicar em você para poder ver fazer a verificação desse perfil, se está dentro do que você tem ou não. E eu quero só fazer um adendo aqui nessa informação que eu acho muito importante sobre... E até uma pessoa falou que até aprendeu o teste e aí chegou lá e caiu. Hoje, essas bancas como a SESC, por exemplo, né, que nem é mais SESC agora, o nome mudou, eu vi, não gravei. Mas... Sebrasp. Eles contratam profissionais de psicologia, né? Psicólogos, e aí são laboratórios, né? Que produzem testes específicos para aquele concurso, testes que não são comercializados.
Então, vamos supor que você aprendeu um teste de atenção ou um teste de personalidade, porque tem gente que tenta aprender teste de personalidade, e aí chega lá, vai ser outro teste, porque os testes que eles aplicam são de uso exclusivo deles. Ótimo. Então, para terra de uma vez por todas, que aprender teste não vai te ajudar de maneira nenhuma. Por isso que a gente respeita o limite de atuação. Por isso que a gente respeita o limite de atuação, entender. Buscar coisa na internet é bom, conteúdo, banco, edital. Agora, quando a gente fala da área da saúde, seja saúde física, saúde emocional, gente, o preparo, né, do emocional, ele é fundamental e por isso que é importante ser na área de atuação. Fabíola, hoje, você já participou de banca, você está se especializando, tem uma linguagem muito tranquila em relação ao domínio do conteúdo com todos eles ali. O que você percebe com seus pacientes na hora de realizar o teste? Quais são os principais erros que eles acabam passando durante a aplicação da prova, do teste? Tá. Eu tenho uns 2 meses, mais ou menos, a gente fez essa parte de... E vou até dar essa dica aqui também. Tem alguns concursos que a parte da avaliação psicológica não é feita pela banca. Tá? Não é comum que seja nas carreiras militares, ex-policiais. Mas existe, como a gente está falando aqui de todos os concursos, tem os concursos que pedem para que você faça essa avaliação externamente. Tá? E aí você precisa ler o edital para ver se essa pessoa, se eles estão pedindo que esse profissional ele seja especialista em avaliação psicológica, para você também não ir a qualquer psicólogo achando que o carimbo dele, o CRP dele vai estar ok para você, vai depender do que o edital está pedindo. E aí eu fiz um concurso para sargento da Força Aérea, na parte de saúde, por conta da pandemia, eles fizeram um concurso de convocação de voluntários, e a gente estava fazendo lá no consultório essas avaliações, e as pessoas iam fazer, assim, óbvio, né, que esse concurso tinha toda uma peculiaridade, não costuma ser assim, mas as pessoas precisavam fazer aquela avaliação, só que estavam saindo de plantão, estavam sem dormir há 36 horas, e aí acabava impactando, assim, nossa, muito nos testes que foram aplicados, como os testes de personalidade, aí a pessoa dava que ela era muito agressiva, e aí quando a gente foi fazer esse feedback aí com ela, falou assim, olha, você não conseguiu, vamos fazer esse reteste, porque o reteste ele é previsto, né? Vamos fazer para ver o que está acontecendo. E aí esse manejo, as pessoas às vezes pecam no pouco, é o não dormir, é o comer errado, é o se atrasar para chegar lá, ou então chegar muito no limite. Então, além de você ter esse cuidado do que você precisa fazer no dia da sua avaliação, existem coisas como essa identificação adiantada nessa avaliação psicológica feita antes, né, desse processo aí, para que você verifique se você tem o perfil ou não, quais são as habilidades que você precisa treinar e as que podem treinar. E aí a gente está falando aí, às vezes, de treinamento cognitivo, às vezes a gente está falando de características que precisam ser trabalhadas dentro da psicoterapia, né? Algumas questões que acabam gerando ansiedade, você precisa não só tratar o sintoma, mas tratar a causa de que está gerando aí essas questões para você. Gente, olha só o quanto de aula que foi dado, porque se você já passa por um concurso e chega lá e chega atrasado, você literalmente pode compreender que esse atraso está com uma ansiedade, com uma expectativa, porque não dormiu de noite, porque está gerando. Olha o quanto tem por trás. Não é apenas pagar o boleto, ser um participante do concurso público, comprar as apostilas e ficar estudando. Por isso que a gente sempre tem a preocupação. Você mais servidor, vou pedir que vocês sigam lá, gente. Tem dicas de especialistas e dicas de pessoas que já atingiram essa parte. E acho que na sexta-feira, quer dizer, acho não, tenho certeza, vai complementar tudo aquilo que a Fabíola está dizendo. A pessoa que é agressiva, alguém colocou aqui, ó. O José está dizendo, honestidade num teste desse é fator decisivo. Não adianta você atuar num cargo que a pessoa forja o perfil, como muitas vezes acontece em carreiras públicas. É justamente isso, né? Assim, às vezes a pessoa diz que está preparada para e quando vai ver no teste diz que não está. E aí, Lívia, a gente não está falando nem só de você tentar burlar para conseguir alcançar ali. Você acaba se burlando, porque você está tentando entrar num lugar que não é seu perfil e o maior prejudicado vai ser você. E aí ele falou da questão de honestidade é o principal nessas respostas aos testes psicológicos, né? E principalmente de personalidade, até porque às vezes não, né? Sempre.
a gente faz as mesmas perguntas de maneira diferente, e aí são 100 questões, são 100 perguntas, 200, e aí você não vai lembrar que você mentiu na primeira e que na 50 você mentiu também. Então, o ideal é que seja sempre muito honesto, e que você principalmente seja honesta consigo mesmo. Isso é fantástico. Na época que eu trabalhei no banco, eu fiz o teste do PI. Na época do Unibanco, e eles trancavam numa sala com umas adversidades, aí quando a gente vai falando assim, meu Deus, e hoje em dia eu vejo o quanto foi importante realmente para testar o perfil que eu estava indo para aquela área. E eu digo para vocês, muitos aqui estão dizendo, eu fiquei reprovado, eu fiquei reprovado. Absorva essa reprovação como um processo de aprendizagem. Não sacrifiquem a mente de vocês dizendo, eu fiquei reprovado, agora em todos os concursos eu também ficarei reprovado. Como a doutora Fabíola acabou de dizer, naquele momento você poderia estar passando por situações e condições que o seu estado emocional não estava tão bom para aquele concurso. E agora que você já tem a clareza disso, não sentencie vocês dizendo que há de eterno acontecerá isso. Agora a Casey está perguntando, gesticulações, fala sobre as suas características em entrevistas psicológicas para a área policial? Não entendi a pergunta. Não entendi. Gleice, não entendi a pergunta. Eu acho que ela está falando de gesticular, né? eu acho que as gesticulações se fala sobre as características em entrevistas psicológicas. Acho que é para a área policial, pode ser. Gesticular, Fala assim, né? né? Eu acho, né? Ok. A gente aplica todo um perfil, mas hoje, por conta de questões legais, para evitar, né, essa subjetividade na avaliação, a gente tem usado mais testes que evitem, né, essas impressões do psicólogo, para que judicialmente isso não acabe tendo um prejuízo legal, né, para essas bancas. Né? Então, assim, se tiver uma entrevista com o psicólogo, se for uma dinâmica de grupo, você vai estar sendo analisada por um todo, da ponta do teu dedo até o fio de cabelo. Então, pode ser sim, se você está gesticulando demais, você está tentando aí extravasar uma ansiedade, um nervosismo. Essas são características que podem ser polidas e que provavelmente não serão favoráveis a você. Mas hoje em dia quase não tem sido visto mais esses tipos de avaliação dentro dos concursos. Então, cuidado para o pessoal que está seguindo a linha do corpo fala, dizendo que quando está cruzando os braços, né? Quando eu faço treinamento e que tem pessoas assim acima da média, quando eu cruzo o braço, eu falo, não me olha achando que eu estou resistente, não, que eu só estou cruzando o braço que eu estou com frio. Então, cuidado também com a leitura que vocês têm, assim, não é que não seja importante, pelo contrário, mas não sentencie aquilo. Fabiola, assim, aqui ó, a Alba está dizendo que ela está com a mão doendo de escrever informação, tanta informação importante. Gente, é fundamental. O processo de aprendizagem ele vai consolidando, principalmente quando você não coloca, eu vou lembrar disso em algum momento. Anota, revisita aquilo em uma semana, troca com alguém. Caramba, eu aprendi isso na live com a doutora Fabiola ontem, para que fortaleça ainda mais o teu aprendizado, porque senão você vai achar é só mais uma live. Eu acredito que você não parou uma hora da tua noite para ficar assistindo uma live que não tem em vão. Então anota, troca experiência, fala com alguém, manda direct se ficou alguma dúvida, mas acima de tudo que vocês pratiquem, não fiquem só na obesidade cerebral. Fabíola, faltando um pouquinho a folha, sempre o Instagram sempre deixa roubar aqui alguns minutinhos. Antes de fazer suas considerações finais, quais as principais dicas, as principais sacadas que você pode passar para o nosso público com relação a esse tema de muita importância, que é o teste psicotécnico? Então, vamos lá, pessoal, para vocês anotarem, né? Primeiro de tudo, vamos ler edital, vamos identificar qual cargo que você está pleiteando, qual é o perfil do cargo, tá? Quais são as habilidades necessárias para desempenhar aquelas funções. Isso você pode encontrar lá na parte da avaliação psicológica no edital, né? Quais são as características que o candidato precisa ter, né, para poder preencher aquele perfil. Segundo, vamos procurar ajuda especializada, né? Psicólogos especialistas em avaliação psicológica, para que eles te ajudem aí nessa identificação, para que eles possam testar vocês, se forem o caso, e identificando, né, quais são as habilidades, o que precisa ser melhorado, se
se necessário, te encaminhar, né, para uma ajuda mais especializada. Às vezes tem pessoas que vão precisar, vamos supor, no tratamento da ansiedade, de ajuda de tratamento medicamentoso, então você vai ser indicado aí para um psiquiatra. Então, é o que eu tenho dito, colocar a psicologia para trabalhar a favor do futuro servidor. Ótimo. Então, assim, muito obrigada, Fabiola, em nome do Você Mais Servidor, em nome da Folha Dirigida, eu queria agradecer imensamente a sua disponibilidade de tempo, a sua proatividade, agradecer o Elon, porque você veio indicada por Elon, que já teve falando de TAF conosco. Vou te chamar novamente, porque eu acho que todas as dúvidas não foram sanadas nesse momento. E eu queria que você falasse só uma palavra final aí de incentivo, de orientação, de inspiração, deixar suas redes sociais, para que todos que estejam seguindo você, para que entendam que realmente a psicologia, quando trabalha ao favor, flui mais rápido. Primeiro, quero te agradecer também pela oportunidade de ter escolhido. É um tema que eu gosto muito. Eu Ótimo. quero toda a minha experiência aí de concurso, do que eu já vivi na pele e atrelar aí aos saberes psicológicos que eu adquiri nesse tempo de estudo para ajudar o futuro servidor aí a alcançar a aprovação. Então, eu estou com o meu Instagram, fabiolaaraújo.psi, né? E deixo meu direct aí aberto para quem tiver com dúvida, sugestão de tema. Eu tenho subido uns vídeos muito legais no meu canal do YouTube falando acerca tanto da avaliação psicológica nos concursos, quanto em todas as etapas. E estamos juntos aí para somar, para trazer conhecimento, para ajudar essas pessoas que elas consigam identificar onde elas precisam estar, por que elas querem estar ali e quando elas de fato conseguirem que elas sejam felizes aonde estão. Ótimo, ó, estão dizendo aqui, o Procopio está dizendo obrigada, Lívia e Fabiola, pelas dicas. Parabéns, Fabiola, conteúdo top. Ela tem que vir mais para ajudar nossas dificuldades. Pode ficar tranquila que a gente vai trazer aqui. Psicologia a favor do servidor, sacada fatal. O José está dizendo, olha, é por isso que a gente diz a importância da sacada. A sacada pode ser aquela virada de chave que de repente estava faltando. Caramba, eu já entendi que eu já tenho domínio da matéria e eu me auto-saboto com relação à alimentação e eu me auto-saboto em relação à atividade física. Caramba, então isso é o quê? Isso é do meu cunho emocional. Porque a Fabiola disse lá que é autoconhecimento. E aí que as chaves vão sendo viradas. Não é isso, Fabiola? Assim, eu tentei resumir aqui. A Fabiola Assina embaixo. a Fabiola está dizendo obrigada por nos esclarecer. O José está dizendo que começou a do Apris, mas ele só sai daqui quando terminar tudo. Muito obrigada. Então, enfim, eu queria a live top, que bom. Vou trazer a Fabiola aqui. Eu quero que vocês entendam que nossa equipe multidisciplinar é justamente para apoiar vocês aí. Então, muito obrigada, Fabiola. Só pediram para você repetir o seu Instagram e o seu canal no YouTube. Todos dois têm o mesmo nome, é fabiolaaraújo.psi, de psicologia. Ótimo. Então, fica com Deus, lindona. Beijo, beijo, Elon. Muito obrigada. Eu vou encerrar um pouquinho aqui. Deixa eu dar tchau para ela para eu poder encerrar com você aqui. Fica com Deus. Obrigada, tá, Fabiola? Beijo. Beijo. Então, para vocês, eu só vou agradecer. Olha, para vocês terem ideia, quero saber se está valendo a pena. Nós já trouxemos, não é a primeira psicóloga, mas olha o quanto ela trouxe de tema relevante nesse momento, explicando um pouco mais. Na sexta-feira, nossa live vai acontecer às 9 horas da manhã. Nós vamos estar falando de perfil comportamental, complementando o que a Fabiola disse hoje. E no sábado tem a mentoria ao vivo comigo e com você aí que quer participar. O pessoal que clicou aqui para participar, a oportunidade é no sábado para poder fazer essa troca. Lembrando que no Você Mais Servidor tem o nosso grupo do Telegram, tem o nosso canal do YouTube, tem o canal do nosso Facebook, mas acima de tudo tem conteúdo demais para você. Todos os nossos vídeos já estão no YouTube, todas as sacadas estão entrando, né? Porque tem a parte da arte, tem a parte da mídia, mas já estão sendo disponibilizadas lá no nosso canal. E para aqueles que querem participar da Masterclass, que vai acontecer na última semana de julho, é fundamental que entre no canal do Você Mais Servidor no Instagram, baixa o link lá e faça o cadastro colocando as suas informações. A nossa Masterclass serão profissionais, gabaritados, qualificados, preparados para apoiar. Não vai ser aberto ao público, apenas quem tiver feito o passo a passo que está lá no Você Mais Servidor.
Eu coloquei um videozinho explicando no nosso Telegram e também no Instagram, tá bom? Que filtro maravilhoso que já quero. Filha, filtro é tudo, Mal. Depois você pode me perguntar que eu te dou aqui. Está valendo muito a pena assistir suas lives. Que bom, Procópio, a nossa equipe de atuação. Nós respeitamos sempre o limite de atuação. Então, hoje eu fiz uma live na parte da manhã falando com uma pessoa que já passou para a Polícia Rodoviária Federal, que é professor. Agora eu estou aqui, estive, né, com a doutora Fabíola, e amanhã, 1h da tarde, eu vou estar falando de comunicação com o Sullivan França. Então, o Sullivan França é considerado hoje um dos maiores oradores do Brasil. Ele tem um programa de TV, é comunicador. Então, ele vai estar falando principalmente sobre a comunicação interna, o diálogo interno, aquela vozinha. Eu não consigo passar, eu não sei se com vocês, isso durante muito tempo na minha vida aconteceu. Você não está preparada, você não está qualificada, não vai acontecer. O que está por trás desse diálogo interno é a comunicação. Então, a gente vai estar falando de comunicação, não apenas com a autoridade, ok? Eu poderia simplesmente abrir uma live e falar, porque eu sou palestrante, e hoje é o dia do palestrante, então parabéns aí para mim, parabéns aí para quem é palestrante, mas nós trazemos sempre pessoas da área, até para que possa agregar mais. Então, amanhã, 1h da tarde, o Sullivan França vai estar tirando todas as dúvidas sobre o que é que está por trás dessa voz, o que está por trás dessa autossabotagem, desiste, não consegue, não dá, não avança, o concurso. Então, o Sullivan gentilmente aceitou o meu convite para estar falando justamente da comunicação que impacta diretamente no resultado. Impacta no resultado de sucesso e também no de fracasso. Então, Vivian, esse não consigo estudar é uma comunicação, é um diálogo interno. Então, você começa com a comunicação interna, que gera um pensamento, que gera um sentimento, que automaticamente gera um resultado. Então, aqui você começa a comunicar, eu não consigo estudar, logo você começa a pensar, eu não sei estudar, logo você começa a se sentir incapaz e atrapalha o teu resultado. Então, isso tudo começa na base da comunicação interna. E aqui a nossa intenção, acima de tudo, é estar mostrando para vocês que não é apenas decidir estudar para um concurso público, participar pagando a banca, comprar milhões de apostilas e simplesmente passar. O Você Mais Servidor tem uma equipe muito grande por trás, com temas, com preparação de conteúdo, com quem vai ser o convidado. Aqui a gente não está para tirar vocês 1h do seu dia e hoje 2 horas à toa. Então, hoje, principalmente, quando fizemos a live, era o quê? Na hora do almoço. Porque se você está focado em estudar, na hora do almoço, aquele tema é importante, opa, eu vou parar. E nós falamos da preparação do curso de informação. Agora, na parte da noite, nós falamos do teste psicotécnico. Nós estamos sempre respeitando até o seu tempo do preparo. Agora, se de repente tem live durante 10 horas por dia e você parar e interromper o teu estudo para assistir todas as lives, isso não vai te apoiar na tua meta. Então, cuidado, faça um filtro muito correto daquilo que vocês estão realmente consumindo, ok? Então, amanhã é a comunicação fundamental. Então, olha só, preciso muito dessa live. Vive amanhã, 1h da tarde, é com o Sullivan França. E quem quiser entender um pouco mais, na nossa Masterclass, é fundamental que você vá lá no Você Mais Servidor, segue a gente lá, ok? Lá na bio tem lá, o que é a bio? Abaixo do nome Você Mais Servidor tem uma aba azulzinha e coloca lá, participar da Masterclass. E a Masterclass é de graça, a gente vai estar disponibilizando nosso tempo. Acima de tudo, o nosso tempo está sendo para gerar valor, mas a gente respeita muito mais o tempo de vocês. Então, a Masterclass vai estar sendo conduzida por 3 a 4 profissionais aqui para estar agregando na preparação. Só que ela é um grupo fechado, porque a gente sabe que se abrir, muitos entrarão, poucos ficarão, a maioria sairá. E isso a gente não quer. A gente quer, acima de tudo, pessoas que estejam comprometidas como nós estamos comprometidos, ok? Lembrando, amanhã, 1h da tarde, na sexta-feira, 9 horas da manhã e no sábado, 11 horas da manhã, tá bom? Preciso muito dessa live, perfeito, parabéns, 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 não consigo estudar, parabéns, madrinha, o Sullivan é maravilhoso. Vai ficar gravada essa live? Sim, Silvan, a live vai ficar salva aqui e depois já está no YouTube do Você Mais Servidor.
essas crenças limitantes que só atrapalham, ok? A gente vai estar falando um pouco mais de crenças limitantes lá na frente, mas nesse momento, para a gente não ficar buscando caça-fantasmas de crença, como muitos coaches oba-oba vêm aí dizendo que tudo é crença, tá? Tudo que é crença limitante, a gente consegue também transformar numa crença fortalecedora. Tudo quanto é crença que eu não consigo, a gente consegue ressignificar isso. E aí eu tô falando que eu também sou master em PNL, a gente consegue ressignificar. Então, não é caçador de crença. É foco na solução, uma escuta muito atenta do que vocês estão falando, perguntas estruturadas para apoiar vocês aí nessa fase. Amo suas lives, que bom, Cristina, que você gosta das lives. Vocês estão de parabéns. Hoje o dia foi muito pancada, muito show. Estarei no sábado com você, só não sei se estarei ao vivo por conta de compromissos de trabalho, mas farei de tudo para não perder. José, se é compromisso de trabalho, as lives estão salvas. Então, compromisso no trabalho, compromisso no trabalho, compromisso no resultado em outro momento. Por isso, entre em todas as lives. Não faça de uma série de Netflix, assista tudo direto. Pega, assiste uma live, anota no caderninho, pega as principais sacadas, entra no grupo do Telegram, debate um pouco no grupo do Telegram, pega conteúdo. Tem pessoas que estão disponibilizando lá da experiência de um concurso público, alguns que já passaram, trocando, a gente está incentivando sempre esse apoio. Quer mudar o resultado? Muda o ambiente. Quer mudar o resultado? Muda a comunicação. Quer mudar o resultado? Muda o pensamento. Talvez vocês não saibam como. A nossa equipe multidisciplinar está aqui justamente para isso. Então, se o dia foi pancado e você está aqui, parabéns. Se você puder estar no sábado, ok, para participar. Senão, a live está salva e você pode estar fazendo todos os exercícios que eu estou fazendo ali em aberto para você depois, tá bom? Grupo do Telegram, vamos lá, ó. Você mais servidor, ok? A bio do Telegram, vamos lá, Silvan e Raíza. Eu não consegui fixar aqui, é tudo no Você Mais Servidor. Entra no Você Mais Servidor, no Instagram, tem o linkzinho na bio, participa do Telegram e faz lá o cadastramento da Masterclass, tá bom? Manda a Bia do Telegram, já falei agora, tá? Simval, Você Mais Servidor, ok? Foi Raíza, nome lindo, Raíza, nunca tinha escutado. Eu vi Raíssa, Raíza não. Tá bom? Silvan, foi? Simval, desculpa. Você mais servidor, segue a gente lá, chama os amigos, aqui só faz sentido se realmente nós tivermos justamente sabendo, e a gente só consegue saber, comenta na foto, manda o aviãozinho, pode comentar. Segue algum professor? Chama ele, você mais servidor, que a gente vai entrar em contato, tá bom? Ótimo, manda a Bia no Telegram. Minha mãe, quando estava grávida de mim, deu um sonho que é para esse sonho me deu o nome João. João é um nome lindo. Top essa live, tá bom? Fiquem todos com Deus. Hoje eu não vou entrar lá na bio, porque eu tenho aula agora ainda. Não vou entrar lá agora, não vou ser mais servidor. Mas amanhã, 1h da tarde, eu vou estar aqui com o Sullivan França e fico um pouquinho lá com vocês tirando dúvidas, tá bom? Parabéns em disposição em apoiar os servidores e pretensões. Isso me realiza. Eu já tive do lado daí, José. Eu era uma concurseira. Eu trabalhava no mercado financeiro, ia para o concurso, para o cursinho, só pagava e não sabia. Fiz a minha transição de carreira, depois de 4 anos, sou pós-graduada em Direito, então tenho uma experiência em relação ao concurso público, minha família toda é de servidor público, mas acontece que Deus estava me preparando nesse momento para essa função aqui. Então, eu trabalho com treinamento e desenvolvimento humano aqui em África, principalmente com concursados já, perdão, não concurseiros, concursados, e é isso realmente que me motiva, apoiar as pessoas a atingir os resultados, tá bom? Fiquem com Deus. Obrigada, lindona, pelo dia da palestrante. Me mandaram parabéns, eu nem sabia, porque para mim palestrar é palestra em qualquer lugar, mas obrigada. Fiquem com Deus. Boa noite. Não desistam, não desestimulem, aproveitem esses conteúdos e sigam. E eu tenho certeza que já já nós teremos o orgulho e a satisfação de ver vocês na posse e felizes em saber que nós participamos, ainda que numa pontinha de alcançar isso, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Fiquem com Deus e até amanhã, 1h da tarde. Quem não puder, a live vai ficar salva sexta-feira, 9h da manhã. Corre lá e a última, ó, você mais servidor. Você mais qualificado, mais preparado, com maior senso de propósito, com maior senso de missão, tá bom? Fiquem com Deus. Beijo!